Mas a gente vai de lá, então, para a Colômbia. Precisamos falar sobre Gustavo Petro e a crise no país. A gente tem um mapa que vocês veem agora a meu lado, e esse é o departamento do norte de Santander. Lá há uma região chamada Catatumbo, na fronteira com a Venezuela. Desde janeiro é ali onde conflitos têm se intensificado. Se intensificado talvez seja um eufemismo. A gente fala de dezenas de milhares de pessoas deslocadas. Uma ressurgência de combates entre guerrilhas que pareciam estar se apaziguando ou se desmobilizando. Falamos do ELN, fundado em 62, a guerrilha mais antiga em atividade no mundo. E dissidências das FARC, fundadas pouco depois em 64, são uma herança da Guerra Fria. Guerrilhas que estiveram profundamente atreladas ao movimento comunista no século passado e transformaram-se depois em grupos, cartéis essencialmente narcotraficantes, mesmo com operações que passaram no passado pela Amazônia brasileira. Dissidências ainda em atividade das FARC, que oficialmente se desmobilizaram em 2016, e do ELN têm conflitos. A coisa passa lá e cá na fronteira com a Venezuela, aonde, não é novidade, há acusações de que o cartel dos sóis, o cartel governamental de Nicolás Maduro, esteja associado a esses grupos. A gente desdobra esse contexto e entende a crise na Colômbia a seguir, com o adendo de que há novo desgaste para o presidente Gustavo Petro, que enquanto tenta solucionar essas questões, tem uma crise interna no próprio governo. Vamos então a seguir a crise na Colômbia. A gente começa pelo seguinte. Na região de Catatumbo, no departamento de norte de Santander, que vocês veem no mapa, a violência se intensificou com o aumento de confrontos entre grupos armados desde janeiro de 2025, novamente ELN e as dissidências das FARC. Essa região não é novidade estar no olho do furacão. Eu falei de proximidade com a Venezuela, e muitas rotas de tráfico de drogas passam por ali, indo para a Venezuela, de onde muitas vezes são escoadas, indo para Honduras, para Nicarágua e chegando até a fronteira sul dos Estados Unidos. Foi um fenômeno comumente visto ao longo dos últimos 10 anos que essa rota estivesse em atividade. Agora, em janeiro, essa crise se intensificou. E a pressão com o governo não é só para combater esses grupos ou achar uma solução militar ao conflito. Isso tem também gerado uma crise de desalocados, desalojados, pessoas que perdem as suas casas. A gente passa agora pelo que vocês veem ao meu lado, um relatório da Human Rights Watch, uma organização de direitos humanos que tem feito, eles fazem uma análise de dados oficiais que vêm também do governo da Colômbia. Esses dois gráficos, basicamente, ajudam a gente a entender o conflito. Eles vêm do que diz a Human Rights Watch compilando dados governamentais. E esse pico que vocês veem é também de assassinatos ocorridos recentemente. Um pico de assassinatos que, comparado a períodos anteriores, a anos anteriores, está absolutamente fora da curva. Salta nesse gráfico de barra. Isso é do início de 2025. A Human Rights Watch documenta: através dos 2 primeiros meses de 2025, a taxa de homicídios foi 4 vezes maior do que no ano anterior. São 39 nesses 2 primeiros meses. Em anos anteriores, o pico era 20 em 2018. Agora, já chega praticamente ao dobro. Eu falei dos desalojados, e vocês veem aqui, aqueles são gráficos de anos anteriores, quando a gente fala de desalojados em toda a Colômbia. Esse em escuro, mais à direita, é da região de Catatumbo, a região que a gente mostrou no mapa e onde está sendo o cerne desse conflito, a região de Catatumbo. O que a Human Rights Watch mostra nesse gráfico são 56 mil pessoas, esses são dados oficiais do governo colombiano, 56 mil pessoas que foram desalojadas em Catatumbo em janeiro e fevereiro. Isso é muitas vezes mais do que todo o resto da Colômbia. Em todo o resto da Colômbia foram 4 mil pessoas em virtude de conflitos ou criminalidade. Na verdade, esses dados são maiores que toda a Colômbia em 2024 inteiro. Maiores que toda a Colômbia nos anos de 2019 e 2020 somados. E vocês entendem como rapidamente se forma uma crise, certo? Isso também gera pressão às autoridades, fazendo com que outras formas de crimes também se tornem mais prevalentes. E é nesse contexto que, com o impacto humanitário, a gente vai aos seguintes dados: 27 mil pessoas confinadas, impedidas de sair de casa ou da região por medo de represálias. 47 mil crianças sem acesso à escola devido à violência. E tem violações de direitos humanos documentadas, assassinatos de civis e atrocidades de todos os tipos. Aonde se identifica o seguinte também: a Colômbia tem uma idade de consentimento sexual de 14 anos. Repito, a Colômbia tem uma idade de consentimento sexual de 14 anos. A organização britânica Childlight agora anuncia um relatório onde mostra que isso tem sido explorado por essas organizações criminosas, as guerrilheiras e outras, para também lidar com o tráfico sexual.
um cenário complexo e muito desafiador. Acrescentando a isso, como tem sido a resposta governamental, bem, é claro que isso é delicado, mas também a resposta de que, de acordo com a ONU, a resposta tem sido insuficiente para lidar com a crise. A resposta tem sido insuficiente para lidar com a crise. E agora a gente entende também um pouco mais de como isso se apresenta para o governo colombiano e que desafios seguem adiante conforme isso também politiza a segurança pública. A Colômbia tem eleições no ano que vem e há muito desgaste, há muita intriga. A gente vai passar pelos últimos episódios de algo que também estampou o El Tiempo e outros jornais da Colômbia recentemente. Muito bem, o que vocês vão ver ao meu lado na sequência é uma carta, uma publicação que foi feita nas redes sociais pelo senhor Leiva, que é o ex-chanceler mesmo de Gustavo Petro, o atual ministro da Colômbia. O que ele denunciava era que o atual presidente seria usuário de narcóticos e teria um problema de drogadição, de vício em drogas. Essa instabilidade política, aqui, a gente não visa noticiar como um fato consumado, afinal de contas, como deve ser feito no bom jornalismo, isso é uma peça unilateral e carece de mais provas para a gente afirmar qualquer coisa a respeito do presidente da Colômbia. Quem gosta dele, quem não gosta dele, tanto faz. Agora, isso a gente noticia no contexto de entender a instabilidade e o desgaste que se forma no governo da Colômbia, conforme um ex-ministro faz uma denúncia séria que, mesmo sem corroboração de provas, faz com que a oposição na Colômbia peça uma investigação e também abala o cenário político antes das eleições que vem adiante em 2026. Vamos então à apuração de como se configura agora o desgaste do governo de Gustavo Petro. Nessa carta pública, Álvaro Leiva, ex-chanceler, afirma que o presidente é dependente de drogas e que teria desaparecido por 2 dias durante uma viagem oficial a Paris em junho de 2023. Ele protocolou esse documento à presidência no dia 19 e divulgou nas redes sociais ontem. Leiva explicando, o Álvaro Leiva, que fez a denúncia, é uma figura pública conhecida na Colômbia, já teve cargo de deputado, de senador. Ele foi chanceler, mas também ocupou uma série de outros cargos em governos anteriores. Um cara que, para a gente ter noção de há quanto tempo ele está rodando por cargos, já tinha cargos ministeriais desde o governo de Belisário Bittencourt, isso foi na década de 80. Claro, Pedro rechaça, fala que é uma peça unilateral e critica a imprensa por noticiar a respeito, afinal não há mais provas para corroborar. Mas como eu disse, a gente noticia isso aqui no sentido de reunir qual é o cenário de desgaste que Petro enfrenta enquanto tem que lidar também com a crise de segurança. Esse rompimento acontece, novamente, antes de eleições presidenciais de 2026. Do outro lado, para a gente ter uma também perspectiva equilibrada a respeito, Leiva é um sujeito com uma tradição mais conservadora, apesar de estar no governo, de ter estado no gabinete de Petro, que é o primeiro governante de esquerda da Colômbia, primeiro presidente de esquerda da Colômbia. E bem, ele também saiu com algum ressentimento, é relatado do governo, e meio ao escândalo com uma licitação para as empresas que iriam fornecer passaportes. Então também tem essa ressalva para a gente entender. Diante desse contexto, o que basicamente diz a carta que tem repercutido na Colômbia? O ex-chanceler Álvaro Leiva diz que foi testemunha de um desaparecimento de Petro durante 48 horas numa cúpula para um novo pacto financeiro global organizada pelo presidente francês Emmanuel Macron. Isso foi numa visita à França. Ele disse que não foi um caso isolado e que o comportamento de Petro já vinha levantando suspeitas no governo. Ele enumerou uma série de comportamentos que ele considera inadequado e acusou alguns dos membros da alta cúpula de blindarem o Petro e não deixarem que outros funcionários do governo confrontem ele a respeito desses comportamentos. Isso é o que disse Leiva, isso é o que as cartas mostram. Vocês estão vendo aqui imagens das cartas, então, é um documento de 4 páginas que se estende por algum tempo. Muito bem. A gente tem a resposta, então, do Gustavo Petro. Ele disse que, sem mencionar diretamente o conteúdo integral, falou que virou criminoso por passar tempo com a família em Paris. Ele falou que naquele momento onde ele desapareceu, supostamente por aquelas 48 horas, era uma questão de turismo. Novamente, ele criticou a imprensa por divulgar isso. Aliados do Petro acusam Leiva de ressentimento pela forma como ele saiu do governo, com uma suspeita de fraude em licitação de passaportes. Mas, ainda assim, vale a pena de destacar que, com o desgaste que isso gerou, a oposição pediu uma imediata investigação para verificar a veracidade das acusações e os parlamentares de várias siglas entenderam que isso também significava uma possível inabilidade do presidente para exercer suas funções. Isso vem no contexto de eleições no ano que vem, que também complicam a postura de Petro para lidar com a crise. Tem outros desafios para o Petro na opinião pública. Ele alegou que teve o visto revogado pelos Estados Unidos durante o governo de Donald Trump, ele que teve um atrito anterior com o caso de deportações, teve uma rixa pública
com o governante americano nas redes sociais. Ainda o filho dele também está no centro de um escândalo judicial envolvendo suposta lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. Eles estão recorrendo, o filho se declarou inocente em janeiro desse ano, enquanto começava essa crise toda na região de Catatumbo e norte de Santander. Ainda assim, a promotoria fala que as provas contra ele são muito contundentes e que ele vai acabar, por fim, recorrendo, mas que deve acabar condenado. Esse é o cenário do qual não só Petro tem que lidar com a crise de segurança, mas a Colômbia entra em eleições em 2026. Com uma fragilidade, a gente aguarda para ver se o primeiro presidente de esquerda da Colômbia vai conseguir deixar um sucessor, afinal de contas, devido à legislação, à Constituição colombiana, não há reeleições, é mandato único, ou se haverá um retorno à dinastia política que esteve no poder na Colômbia durante uma série de mandatos, um negócio que passa por Álvaro Uribe e Ivan Duque, presidentes mais à direita, que buscavam, de certa forma, tolher tanto quanto possível as guerrilhas. Claro, há muitas nuances quanto a isso é o que a gente aguarda para ver se desdobrar mais adiante, e essa é a nossa cobertura sobre a crise na Colômbia. Em Catatumbo, 56 milhões de pessoas desalojadas, 56 milhões, forcei a barra, 56 mil pessoas desalojadas e desafios de desgaste para o governo. Acusação de ex-chanceler de drogadição, parlamento pedindo questão de investigação e ainda oposição, melhor dizendo, e ainda o filho do Petro nos tribunais e a rixa pública com Trump.